Fundada em 1992, a Imobiliária Sistema, visando a qualidade de vida de seus clientes, torna-se líder em atendimento e prestação de serviços, alcançando sucesso na administração de aluguéis, condomínios e intermediação na compra e venda de imóveis. Com o objetivo de proporcionar maior conforto e facilidade de acesso, a Imobiliária Sistema coloca à disposição dos seus clientes ambientes com infraestrutura moderna, atendimento seguro, padronizado e uma excelente carteira de ofertas. Consultoria qualificada durante todo o processo de locação, compra e venda. Planejamos a comercialização do seu imóvel através de ofertas na mídia, jornais, site, plantões em lugares estratégicos. Não realizamos apenas negócios, contribuímos para a realização de metas e objetivos. Imobiliária Sistema, realizando o sonho da sua família. Olá, bom dia. Quero declarar sobre a nossa vida que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, seja comigo, seja com você, aonde você estiver. Que você possa desfrutar de um belo fim de semana, um fim de semana repleto das bênçãos de Deus. Esteja você aonde estiver, na sua casa, quem sabe no seu trabalho, quem sabe num hospital, num presídio. Olha, eu quero declarar em nome de Jesus que essa paz e essa graça de Deus seja sobre a sua vida. Hoje de manhã, quando nós acordamos, nós também temos o privilégio de termos recebido um pouco mais da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Que a misericórdia também do Senhor, que já foi renovada sobre a sua vida, também seja um motivo de alegria para o meu e para o seu coração. Porque Deus é bom e o seu amor e a sua fidelidade dura para sempre. Eu desejo expressar, eu desejo externar para você esse amor poderoso desse Deus que nos ama de uma forma incondicional. Quero dizer para você, onde você estiver, receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus te ama e você é o bem mais precioso, o que nós temos, o que nós recebemos de Deus, e é a nossa vida. E por falar da nossa vida, esse bem, essa dádiva, aquilo que nós recebemos, eu quero falar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Amanhã nós vamos ter um feriado, embora seja domingo, nós vamos ter o feriado de finados. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, eu quero que você aqueça o seu coração, porque nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu desejo que você, nesses breves momentinhos aí, avise alguém, comunique alguém que você conhece sobre o tema de hoje, sobre o assunto que nós vamos abordar hoje, para que você também possa não somente ser abençoado, mas ser um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas também, que de repente estão precisando ouvir uma palavra e uma mensagem poderosa da parte de Deus. Eu volto em instantes, não saia daí e avise rapidinho algumas pessoas que você conheça. Assim como entraste, mestre, no lar de Zaqueu, peço que entras no meu e comece a mudar e comece a restaurar o meu lar. Que o milagre aconteça e nos ponha por cabeça, Senhor. E comece a mudar e comece a restaurar
aquele que enfermo está, receba a cura pela graça que está em ti, que está em ti. Amém. Que bom que você está aí, que bom que você convidou alguém também para participar conosco do programa de hoje. No programa de hoje nós vamos falar sobre amanhã, o feriado de finados, e eu quero falar um pouquinho sobre essa verdade bíblica. Muitas pessoas, de uma forma, por não conhecerem, pela própria ignorância no termo da palavra, falta do conhecimento, não entendem, não conseguem compreender essa verdade. É uma verdade que a ciência, embora com todos os avanços, não consegue de maneira nenhuma decifrar. E eu quero poder trazer essa verdade para você. A morte, o que acontece com a morte? Quando nós morremos, o que acontece? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Amanhã, como eu já disse, é esse feriado em que é prestado homenagem às pessoas queridas, às pessoas que se foram, as pessoas amadas que se foram, e então é prestada essa homenagem. Mas muitas pessoas acreditam que a morte é o final, acabou, morreu, acabou, porque uns entendem, por exemplo, que a vida ela tem um tempo, acabou, morreu, não tem mais nada. O céu e o inferno não existe, o céu e o inferno é aqui mesmo na terra, depende daquilo que você faz, em outras palavras. E eu quero, à luz da palavra de Deus, poder trazer ao meu e ao seu coração esse esclarecimento, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida. Mas peço que o Espírito Santo de Deus possa estar fazendo com que você seja convencido, porque através das minhas palavras eu sou incapaz de convencer, mas o Espírito Santo de Deus, ele consegue trazer o convencimento ao nosso coração. E eu quero começar a mensagem de hoje lendo um texto da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentados. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que se quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Respondeu ele: Rogo-te, o pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés, os profetas, ouçam-no. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Esse texto fala exatamente sobre a revelação desse mistério. A morte, eu quero afirmar categoricamente, de acordo com a palavra de Deus, a morte não é o final. É o final, sim, o final da vida terrena. Uns vivem 10, 20, 30, 50, até 100 anos, um pouco mais de 100, enfim, não importa. Mas uma coisa é certa, esse é um momento que todos um dia vão passar, a não ser
que nós venhamos a participar do arrebatamento da Igreja de Cristo Jesus. Mas eu quero falar especificamente hoje sobre a vida após a morte. Então, em primeiro lugar, eu quero afirmar a você que a morte não é o final, mas a morte ela é o início, é o fim da vida terrena, mas o início de uma nova vida. E não há outro mistério, não há outro segredo. Como a ciência não consegue revelar, a Bíblia consegue revelar e trazer ao nosso coração. Então, o que nós conseguimos compreender é que não existe outra coisa que não seja a vida após a morte. A vida eterna. Agora, essa vida eterna, ela pode ser a eternidade com Deus ou sem Deus. Em outras palavras, existe o céu e existe o inferno. Quando nós falamos sobre isso, é muito importante que nós possamos, em primeiro lugar, conseguir entender a dimensão do que é isso. Porque quando nós entendemos e nós conseguimos abrir o nosso entendimento e abrir o nosso coração para essa verdade, nós vamos entender que nós precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida, em vida, para que quando nós morrermos, automaticamente nós possamos desfrutar da vida eterna com Deus ou padecer o sofrimento eterno no inferno. Então eu quero afirmar para você, como muitos dizem, né? Não, o céu é aqui, ou não, o inferno é aqui mesmo, a gente vê tanta coisa mal, tanta coisa ruim, o inferno é aqui mesmo. Então, na verdade, queridos, existe um lugar após a morte, um lugar de descanso eterno com Deus ou um lugar de sofrimento eterno no inferno. É muito chocante, talvez, ouvir isso. É muito chocante para algumas pessoas ouvirem uma palavra como essa. Num programa apenas, seria muito pouco a gente falar sobre essa verdade, mas eu quero tentar de uma forma resumida explicar isso para todos. Então a primeira coisa que nós vemos é essa verdade, a verdade única dessa separação, ou céu ou inferno, dependendo daquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Se nós vivemos uma vida com Deus, na presença de Deus, se nós recebemos a Jesus na nossa vida, se nós obedecemos os princípios da palavra de Deus. Porque muitas pessoas às vezes batem no peito e dizem assim, olha, durante a minha vida toda eu fui uma boa pessoa, não roubei, não enganei ninguém, não lesei ninguém, não usurpei ninguém, enfim, eu fui uma boa pessoa. Na verdade, isso nada mais é do que uma obrigação que nós temos enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, sabe? Não roubar, não... Então, isso, na verdade, é uma obrigação que nós temos. Nosso caráter, aquilo que nós recebemos como ensinamento dos nossos pais. Talvez muitas pessoas, no ambiente onde vivem, acabam tendendo a fazerem outras coisas, entenderem que é normal roubar, fazer tantas outras coisas, quando na verdade deve fazer parte do nosso princípio, do nosso caráter. Então isso não nos dá nenhum tipo de benefícios, como assim dizer, sobre a eternidade. A eternidade ela é conquistada, a eternidade com Deus, ir para o céu depois da morte, ela é conquistada pela nossa fé, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. Por que pela nossa fé? A nossa fé de acreditar em Jesus Cristo, de confessar a Jesus Cristo, de entregar a nossa vida para Jesus. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você recebe a Jesus na sua vida, entrega a sua vida para ele, automaticamente você consegue desfrutar, andando com Deus, vivendo com Deus, é verdade, obedecendo os princípios da palavra de Deus, você consegue desfrutar de uma vida em abundância na eternidade. Porque se nós não fizermos isso,
certamente nós estaremos fadados à condenação, que a Bíblia chama de inferno. Nesse texto nós vemos duas figuras, uma que teve uma vida regalada, e outro que teve uma vida dissoluta. Então nós vemos que depois daquilo que viveu, daquilo que experimentou da vida, foi levado ao seio de Abraão, foi levado para o céu. O outro, por outro lado, foi levado a padecer no inferno. E o que nós vemos é que naquela condição ele estava tão desesperado que ele disse: olha, avise a minha família, para minha família não vir para cá, eu não quero que a minha família venha para cá, avisa os meus irmãos, porque aqui é um lugar muito terrível. E Abraão responde: olha, não existe essa possibilidade. Os vivos têm que decidir pelas suas próprias vidas, e quem está morto não pode voltar. Olha que coisa interessante. Quem está morto não pode voltar. Então, aqui nesse texto nós vamos compreender muitas coisas. Primeiro, essa questão da vida após a morte. Segundo, nós conseguimos descaracterizar aquilo que muitas religiões acabam pregando, ou seja, o ressurgir, ou seja, voltar a ter uma nova vida. Ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe possibilidade do homem reencarnar. Então, aqui nós vemos que essa teoria ou esse ensinamento da reencarnação é uma grande ilusão, uma grande conversa, uma grande mentira. A Bíblia é que nos ensina. É impossível o homem voltar, reencarnar numa nova vida. Eu durante as minhas vidas passadas, eu fui isso, fui aquilo. Ou hoje a pessoa está sofrendo algumas situações porque é o karma daquilo que ela fez em vidas passadas. Mentira. O homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é a primeira coisa que nós vemos também aqui nesse texto. Essa questão da reencarnação. Eu não sei se você é adepto, eu não sei se você acredita nisso, mas eu quero poder dizer para você, é impossível os mortos, também é impossível os mortos voltarem à vida. Segundo, é impossível os mortos se comunicarem com os vivos. Os mortos não podem se comunicar com os vivos. Lembra do texto? Havia um grande abismo, uma grande separação, do modo que era impossível quem está de um lado ir para o outro, quem está do outro lado vir para o lado de cá. É impossível então a comunicação. Segunda coisa que nós vemos nesse texto, comunicação dos mortos. Muitas pessoas no momento de desespero, no momento de dor, acabam tentando procurar ajuda para se comunicarem com entes queridos, pessoas que morreram, pessoas que já foram. E aí acabam indo num lugar aonde diz que ouviu que ali o fulano de tal consegue reencarnar a pessoa morta, e a pessoa consegue ouvir inclusive a voz, o jeito da pessoa que se foi, e aí aquela coisa toda, e aquilo vai se tornando um ciclo vicioso de mentira e de engano. A Bíblia diz que é impossível. Isso é mentira, é charlatanismo ou qualquer outra palavra que você queira usar, mas não tem nada a ver com a mão de Deus, não tem nada a ver com a essência, com aquilo que Deus deixou estabelecido. Então, além de tudo, além da reencarnação, é impossível a comunicação dos mortos para com os vivos. Olha só que coisa, num texto apenas, nós vamos entendendo muitas verdades da palavra de Deus. Então, de repente, você, no momento de desespero, pensou e quis ir atrás de pessoas assim para de repente ter um alento para sua alma, de repente ter um alento ao seu coração. Por isso que nós temos que fazer em vida, nós temos que viver a cada dia como verdadeiramente se fosse o último. Como nós não sabemos se no dia de hoje nós vamos morrer, nós não sabemos. Nós não sabemos se no dia de hoje Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então nós precisamos viver a cada minuto, a cada momento, como verdadeiramente se fosse o último. Amar, valorizar as pessoas que
que nós temos, que são queridos, nossos familiares, em vida. Porque depois que morreu, a única forma é se encontrar com essa pessoa na eternidade com Deus, no céu. Porque não queira você pensar de outra forma que não ir para o céu. Porque o inferno existe, é uma verdade, é uma realidade. E embora você de repente esteja triste com alguém que você perdeu, de repente você esteja vivendo isso daí, o que foi feito em vida pode ter certeza que é o que tem valor, porque depois não existe mais solução e não existe mais nada a ser feito, que não seja o encontro, quem sabe, um dia mais lá na eternidade, no céu. Comunicação com os mortos, reencarnação ou coisas desse tipo não são possíveis. Outra coisa que não é possível e que muitas pessoas acabam de uma forma equivocada entendendo. Eu posso ter, depois da morte ainda, uma segunda chance. Eu quero dizer para você, afirmar categoricamente. Talvez você cresceu ouvindo essa história, mas infelizmente é uma história inventada. Não existe uma segunda chance. Eu vou repetir. Não existe uma segunda chance. Ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se alguém mostrar na Bíblia, para mim, mostrar na Bíblia, eu já li a Bíblia inteira, não foi apenas uma vez, mas se alguém mostrar para mim na Bíblia que existe uma segunda chance após a morte, eu então passo a acreditar. Mas até hoje ninguém conseguiu mostrar para mim. E a Bíblia inteira, eu já li ela de trás para frente, de frente para trás, já li a Bíblia mais de uma vez. E não existe nenhuma palavra que diga o contrário do que eu estou dizendo. Apenas uma vez. Depois disso, vem o juízo. Ou seja, não existe uma segunda chance e uma segunda oportunidade. Por isso que nós precisamos viver a nossa vida de uma forma equilibrada. Por isso que nós precisamos viver a nossa vida com Deus, na presença de Deus, com Cristo Jesus. Porque se nós não fizermos isso, nós iremos certamente padecer. E não é esse o desejo de Deus, não é esse o propósito de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Então, é verdade que a morte choca, porque nós não fomos criados para isso. Deus, quando criou o homem com a possibilidade de viver a eternidade. Então, essa mesma possibilidade é que nós vamos desfrutar na eternidade. A possibilidade de viver uma eternidade com Deus. E é isso que nós vamos ter. Nós vamos desfrutar essa eternidade com Deus no céu, que é a coisa mais maravilhosa que se possa ter. Nós vamos desfrutar de um lugar onde não haverá choro, não haverá problema de saúde, não haverá preocupações, não haverá a dor da morte, não haverá nada disso. Então o céu é esse lugar, você não vai ter problema nenhum, não vai se preocupar com as contas que você tem que pagar, com os compromissos que você tem que honrar. Não haverá nenhum tipo de problema, porque o desejo de Deus é que nós possamos viver em harmonia, adorando a Ele todos os dias da nossa vida, vivendo a eternidade, na presença de Deus. Quer coisa mais maravilhosa do que isso? Não existe. É o lugar o que Deus preparou para cada um de nós. Há um lugar preparado. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e são as moradas eternas que nós vamos desfrutar. Depende de como nós conduzimos a nossa vida. E eu te pergunto nessa manhã, como você tem conduzido a sua vida? Se você morrer hoje, qual será o destino para a sua eternidade? Céu ou inferno? Essa é a grande verdade, que a ciência não consegue explicar, mas que a Bíblia, de uma forma extraordinária, nos explica e nos mostra, e nós temos essa certeza, então, de acordo com a palavra de Deus. Eu sei o que eu quero para a minha vida. E o que eu quero para a minha vida, para a minha família, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu nem conheço, como você, que eu também não conheço,
Talvez esse programa tenha ido para muitos lugares, você que tem assistido, acompanhado de repente há algum tempo, talvez nunca participou de nenhum dos cultos nas nossas igrejas, nenhuma das nossas igrejas, mas assiduamente tem acompanhado esse programa. Esse programa também é feito para você. É para isso que nós estamos levando essa mensagem, para poder dizer para você, existe vida e vida eterna com Cristo Jesus. Sem Deus, sem Jesus, não existe vida eterna. É padecimento, é sofrimento eterno. Então você pode desfrutar dessa verdade. Pode desfrutar de que forma? Recebendo a Jesus na sua vida. E daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração por você e eu quero declarar sobre a sua vida. Você que deseja ter uma nova experiência com Deus e quer viver essa eternidade, quer receber essa revelação da parte de Deus sobre a sua vida, eu quero ir para o céu para você. Daqui a pouquinho nós vamos fazer essa oração e eu quero que você repita comigo essa oração no nome santo de Jesus. Receber é através da fé, através da aplicação da palavra de Deus. Eu encerro dizendo, Jesus um dia, quando ele estava na cruz, haviam 2 ladrões, um de cada lado. Um deles zombava e o outro dizia, Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. Lembre-se de mim no teu reino. E Jesus, olhando para aquele homem, disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso, lugar de descanso, de refrigério. A eternidade no céu é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Esse homem, com as suas palavras, apenas com as suas palavras, ele recebeu a Jesus, ele entendeu o reino, o que era o evangelho, e ele pôde desfrutar e pode desfrutar da eternidade, assim como você também pode desfrutar da eternidade com Deus, vivendo no céu, no paraíso. Volto daqui a pouquinho para fazer a oração e você que quer receber a Jesus na sua vida, prepare o seu coração, porque a oração que você vai fazer vai mudar a sua vida e vai mudar a sua história. Uma oração pode mudar a história de um homem. Apenas uma oração pode mudar a história de um ser humano. E essa oração você vai fazer daqui a pouquinho. Volto em instantes. Amém. Que nós possamos viver essa verdade e que nós possamos desfrutar da eternidade quando chegar a nossa hora. E quando chegar a nossa hora, nós vamos desfrutar disso. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Apenas receber a Jesus na sua vida, como seu único e suficiente Salvador. Andar com Deus e viver na presença de Deus e obedecer os princípios da palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração e você repita essa oração em voz alta na sua casa, aonde você estiver, no nome santo de Jesus. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, me ensina a caminhar contigo. Eu quero desfrutar da eternidade e eu te recebo na minha vida, Senhor Jesus. Mude a minha vida e mude a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Continue na paz do Senhor e Deus te abençoe poderosamente. Fundada em 1992, a Imobiliária Sistema, visando a qualidade de vida de seus clientes, torna-se líder em atendimento e prestação de serviços, alcançando sucesso na administração de aluguéis, condomínios e intermediação na compra e venda de imóveis. Com o objetivo de proporcionar maior conforto e facilidade de acesso, a Imobiliária Sistema coloca à disposição dos seus clientes ambientes com infraestrutura moderna, atendimento seguro, padronizado e uma excelente carteira de ofertas.
empresas. Consultoria qualificada durante todo o processo de locação, compra e venda. Planejamos a comercialização do seu imóvel através de ofertas na mídia, jornais, site, plantões em lugares estratégicos. Não realizamos apenas negócios, contribuímos para a realização de metas e objetivos. Imobiliária Sistema, realizando o sonho da sua família.